Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana estamos estudando a lição 3, né? Imagens do casamento. O verso para memorizar está em Apocalipse 19:9, que diz: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola na qual, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas, lições sobre o seu amor, o amor de Deus, né, o seu amor por nós, sobre nosso relacionamento com Ele e sobre tudo que Ele fez para nos redimir. Então a gente vê que a Bíblia, quando Deus ele vai falar de amor, de relacionamento, né, ele sempre cita duas situações, né, o casamento humano, né, para falar do relacionamento com Deus e também do amor materno, né. Mas na lição dessa semana nós vamos focar aí então no casamento, né, sobre o que o casamento pode ali nos ilustrar sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. A gente sabe que o relacionamento nos dias atuais, né, ele mudou bastante, né, e ele tem então as suas variações aí que não condiz realmente com a Bíblia, né, mas vamos ver que lições preciosas podemos ter deste exemplo de relacionamento para entender como Deus lida com o seu povo. Uma só carne, domingo. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial, né, estudar isso, né, para compreender melhor o que isso tem a nos comunicar. Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento, né, de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Moisés era considerado um dos fundadores da nação, né, israelita. Imagine questionar o criador do casamento colocando-o contra um de seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as escrituras. Então os fariseus a todo tempo tentavam ali pegar alguma palavra, algo que Jesus fosse falar, e eles queriam ver se Jesus falava contra Moisés, contra os profetas, contra as próprias escrituras, né? Esse era o objetivo dos fariseus. Um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus, né, ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Então, no princípio, quando Deus cria ali, né, a instituição do casamento do homem e da mulher, ele queria que fosse de felicidade e duradouro, né, bem diferente do que é dos nossos dias. Então, o divórcio nunca foi o objetivo, nunca foi o plano, nunca foi o desejo de Deus, né? Mas a própria Bíblia diz que o divórcio acontece por causa da dureza do coração humano, mas não foi o plano original de Deus. O casamento é uma união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre o Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento, né? Vamos para a segunda. A bela noiva. Ezequiel 16 apresenta uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada que foi deixada em campo aberto para morrer. Deus a levou para casa, deu banho nela e quando ela estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável, né? Está lá em Ezequiel capítulo 16, o verso 4 em diante. Deus disse a Israel que sob seus cuidados a nação se tornou muito bonita, Ezequiel 16:13. Quando o Senhor a encontrou pela primeira vez, ninguém a achava bonita. Ela foi rejeitada, deixada para morrer. Mas à medida que Deus expressava atenção por ela, ficou cada vez mais bonita até que se tornou o centro das atenções do mundo. Na época de Davi e Salomão, reis de Israel, né, isso era especialmente verdadeiro. Um exemplo aqui que ele trouxe a rainha de Sabá, que viajou de longe para ver o esplendor de Israel. Então Deus escolheu uma nação que era rejeitada, abandonada, né, que não tinha nada de bonito, de belo. Mas Deus cuidou dessa nação. E essa nação, ela
atraiu a atenção dos outros povos, né? Mas não porque ela era bela em si, mas porque Deus a deixou bela, porque Deus a cuidou, né? No entanto, a beleza de Israel era um presente de quem? De Deus, não vinha dela. A nação era bonita. As nações comentavam sobre ela porque Israel era a noiva do Senhor, né? Deus disse: você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você. Então a nação não era uma nação que chamava atenção por méritos próprios, né? Mas porque Cristo a estava guiando e era o seu noivo, né? O seu Senhor. Tudo estava bem até que algo aconteceu. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Ezequiel 16:15. Olha que tristeza. Então, mesmo depois de Deus ter acolhido esta nação, ter deixado essa nação bela, essa nação se prostituiu, né? Indo até outros ídolos, outros deuses. Fomos criados para refletir a glória de Deus. Mas quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem os problemas. Quando nós pensamos que as coisas são pelos nossos méritos, né? Quando a gente não dá glória e honra a Deus. E, infelizmente, Israel fez isso. Terça, a esposa prostituta de Oséias, né? Essa é uma história, né, que existe na Bíblia que deixa a gente bastante confuso, né? Ela é bem uma história bastante estranha quando a gente lê pela primeira vez. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um dos seus servos, casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias, né, o profeta, para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, que é de Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele a aceitava de volta e a restaurava, né? Deus estava exemplificando ali a história do povo de Deus com ele, né? Deus ia trazer a esposa de volta, a esposa voltava a traí-lo, Deus ia trazer de volta e restaurava, né? E não é diferente nos dias de hoje, né? Quanto Deus tem nos restaurado e infelizmente nós nos guiamos do caminho e ele sempre persistindo em nos trazer de volta para casa. A Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo. O povo de Deus com o qual ele fez uma aliança se desviou completamente antes do exílio da Babilônia, né? Imitando práticas idólatras. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período também do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o povo do Antigo Testamento, né? Levando à transgressão e apostasia que permanecem até os dias de hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas, né, para seus problemas. Todas as vezes que nós procuramos soluções humanas, ao invés de consultarmos a Deus, nós criamos problemas ainda maiores, né? Então, o povo de Israel deixou de olhar para o seu Deus e olhar para as nações vizinhas, para o que elas tinham para oferecer. E era exatamente o contrário que Deus queria delas, que elas oferecessem, né, ali a solução para as pessoas através de mostrar que Deus era o seu Senhor, né, o seu Criador, e assim então atraísse outras nações. Isaac e Rebeca. Quando Abraão já estava idoso e sem dúvida pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre os seus descendentes, ele deu uma tarefa solene ao servo mais velho e de mais confiança, né? Então ele designou ali um servo e ele explicou, né, que ele deveria então encontrar uma esposa para o seu filho, né? E ele foi até as moças, né, ou até a sua família, os seus descendentes, né? Mas aqui a lição vai dizer que Abraão não estava parecendo exclusivista, não, né? Essa questão era espiritual, não era étnica, não era teológica e não nacional, né? Mas Abraão sabia que existiam muitas nações pagãs naquele lugar, né? Idólatras, e ele não queria que seu filho se contaminasse com isso, né? Casasse com uma mulher que tinha práticas idólatras. Por isso ele pediu para que procurasse ali no meio, então, do seu povo, né? A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Então era exatamente isso que Abraão ali estava em mente, né? Procurar alguém ali da sua parentela para que seu filho não casasse com uma mulher que tivesse práticas idólatras e ali então já começasse a contaminar o seu povo, né? Então, qual é o desejo de Deus? Que o povo de Israel fosse diferente, fosse um povo que chamasse a atenção dos outros, né? E não que ele se misturasse com crenças erradas,
que infelizmente acabou acontecendo ao longo da história. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol, no lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias, né? Estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva para Ele, né? A noiva certa para Ele. Ainda que por causa de decisões erradas possamos tornar o casamento turbulento, nunca por causa de Deus, né? Deus quer um casamento duradouro através da fidelidade, mas nós, né, muitas vezes deixamos turbulentos esse casamento porque nós vamos até a idolatria, nós traímos ao Senhor, queremos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, colocando soluções ali, aparentemente soluções, mas na verdade trazem mais problemas, né? E quinta, a prostituta é julgada. A infidelidade conjugal tem um preço doloroso. Os filhos, outras pessoas sofrem no meio de toda essa história, né? Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que é um momento sem volta, né? Que não dá mais para ter aquela convivência e restaurar o casamento. Quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar, porque ele finalmente terá acabado. E o mundo será restaurado à condição para a qual Deus projetou inicialmente, né? Desta vez ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido do modo mais difícil que ele estava certo sobre as consequências do pecado, né? Da separação dele. Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desses pecados, possamos receber vida eterna. Então, o modelo de casamento bíblico é onde o homem e a mulher se unem em matrimônios, são fiéis e é um casamento duradouro, né? E é isso que Deus quer de nós, que sejamos um povo que seja fiel a Ele e que esse casamento vá até a eternidade, né? Ele pagou um alto preço por nós porque caímos, pecamos, nos afastamos dele, mas Ele sempre trazendo cada um de nós de volta para casa, que a gente possa permanecer nos braços do nosso noivo, do nosso Senhor, e quando Ele voltar nas nuvens do céu, todo o assunto do pecado, todas as consequências terríveis desse pecado serão acabados de uma vez por todas. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te agradecemos, Senhor, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos resgatou, porque o teu amor, Senhor, ele é um amor surpreendente, que vai até cada um de nós, nos restaura, e mesmo que cada um venha cair novamente, o Senhor ainda assim, Pai, continua persistindo em nos trazer de volta para casa. E nós te agradecemos por teu imenso amor. Nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis para que este casamento dure por toda a eternidade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E que você possa continuar estudando a lição. Cada semana aprendemos mais e mais do amor dele sobre as nossas vidas. Deus abençoe você. Até a próxima lição, se Deus quiser.